bacteriano. Exatamente. Então, você já está sabendo que o principal do Pomodoro é você colocar lá o seu tempo e depois também colocar a pausa, gente. Esse é o principal. E eu achei um app aqui online que eu vou conseguir utilizar na nossa aula de hoje, porque você sabe que a gente aplica na vida real, né? Então, é muito bom você estar aqui. Galera, olha aqui, ó. O Pomodoro nada mais é do que você colocar um tempo de 15, 20 ou 25 minutos e você focar muito na sua tarefa de casa, porque uma hora você vai ter que acabar. E aí, quando você aplica essas técnicas, você simplesmente consegue acabar mais rápido. Por isso que é show pra gente que é aluno, entendeu? Então, as nossas aulas muitas vezes não acabam mais rápido, galera. Acaba ou não acaba? Nossas aulas aqui começou, já tá quase que acabando. Porque a gente aplica a técnica do Pomodoro e eu vou colocar aqui para vocês. Então, o Pomodoro, gente, só lembrando para você, toda vida que a gente começa aqui a aula com você, a gente relembra o que foi que a gente viu, concorda comigo? Que a gente sempre está voltando no passado e eu pergunto a vocês o que foi que vocês viram. Pessoal, isso aí nós também já vimos aqui, que é ter aquele ouvido de mapa mental. Toda vida que começar uma aula, até mesmo as aulas do colégio, você vai ter que relembrar o que foi que você viu mais cedo naquela aula, tá certo? Então, você já vai sabendo, quando começar uma aula de matemática, de história, de português, você na sua cabecinha já tá pensando, vixe, o que foi que o professor falou na aula passada, igual o tio lá, o Guilherme, também fica relembrando a gente o que foi que ele viu na aula passada. É a mesma coisa. E hoje, pessoal, a gente vai colocar aqui o Pomodoro na vida real. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês verem como é que vai Professor, ficar. Oi. eu tô aqui no grupo do Oi. Discord, aqui no celular, e tem gente que não tá conseguindo entrar. Nessa turma aqui agora? Sim, senhor. Não deve ter gente. Deve ter gente que não tá conseguindo entrar no Discord ou gente não conseguindo entrar aqui? Não, tem gente que não tá conseguindo entrar na aula. Um deles é o Blitzmat. Oxi. Tá, qualquer coisa, tu envia esse link aí para ele, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o link da nossa aula de. Esse aqui é o nosso link da aula de agora. Então, se você puder, coloca lá que aí dá certo, beleza? Galera, então aqui você está vendo o nosso Pomodoro, né? Você já sabe, quando der o play aqui, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja na minha fala. Por quê, gente? Porque um dia, pequeno gafanhoto, você vai estar fazendo a sua tarefa de casa sozinho. E toda vida que você coloca esses 15 minutos, simplesmente vai ficar muito mais fácil de você acabar, porque você vai se concentrar ao máximo. Igual é no jogo, galera. No jogo é do mesmo jeito. Quanto mais você se concentra, mais rápido você atinge os seus objetivos. É a mesma coisa nos estudos, que é o jogo da vida real. Quanto mais você se concentra, mais cedo também você vai chegar nos seus objetivos. Então vamos lá, galera. Eu vou dar aqui o play, então o tempo está valendo agora. Você não pode mais prestar atenção em nada que não seja. O Blitz está chegando aí. Muito bem. Vou parar aqui minha apresentação e eu vou começar a compartilhar a tela oficial para você, né? Que vai ser a tela aqui da nossa sala de treinamentos. Então, vamos lá. Ver se quando chegar aí para vocês, avisem, pode ser? Quando chegar aí, gente, avisa. Pra Todo mim mundo tá vendo chegou. essa etapa da aprendizagem? Chegou. Uma outra menina também. Chegou. Boa. Chegou. Boa. Gente, só um instante. Deixa eu ver se eu consigo sair desse negócio aqui que ele tá meio capitando nos meus ouvidos. Tá. Pessoal, então todo mundo tá vendo essas etapas da aprendizagem, né? Galera, prestem atenção. Nós começamos aqui falando sobre o entender na sala de aula. Eu quero que você respire, ó. Coloca no mudo e preste atenção no que é que eu tô falando agora. Momento, gente, presente. Você tem que estar presente aqui comigo, não pode mais prestar atenção em nada. Galera, tudo começa na sala de aula. Tudo começa na sala de aula. Por quê? Porque é durante a sala de aula que o professor vai passar um conteúdo para você que vai cair na tarefa de casa, que vai cair na sua revisão, que vai cair na prova e que vai estar ajudando você a melhorar nos seus estudos. Ou seja, que você fique mais rápido. Concorda comigo que quando você melhora no seu jogo, você não fica mais rápido? Então, se você está jogando lá o Among Us, né, você vai começando a taskzinha, no começo é muito difícil. Mas depois que você fica fazendo várias vezes aquela task, você fica muito mais rápido.
Então, pessoal, o momento dos estudos é o momento que você tem para melhorar a sua velocidade em aprender um conteúdo novo. E outra coisa, lembrando, é para você agora, viu, que está aí do outro lado da telinha, pegar um papel, uma caneta e anotar o Cornell, né? Então, você tem que estar aí com a folha do Cornell do lado, para quando eu falar alguma coisa importante, você tá anotando. O Blitz chegou, não foi, Blitz? Tô te vendo aqui, viu? Show de bola. Foi, Tava... é que eu não tava conseguindo entrar. Mas aí tava no Discord, né? E aí a galera ajudou Me lá. ajudou. Beleza, Blitz. Bom te ver aqui. Então, pessoal, só para você saber que a gente, enquanto método, a gente entende que muitas vezes você não gosta de estudar, pode ser difícil, pode ser chato, a mãe tá mandando. Mas é muito importante que você consiga aprender logo o mais rápido possível. E essa aprendizagem começa na sala de aula, que nós já vimos também, que é você prestar atenção no professor, mas ir anotando as palavras principais. Depois nós vimos o momento OPA, que é o momento onde você vai se organizar, né? Você sabe que a tarefa de casa tem que ser estudada no mesmo dia, e você coloca lá o post-it, troca uma ideia com os seus pais sobre o que foi que você viu na sala de aula, e o O também organiza o local de estudo. E, gente, no dia anterior nós vimos... Viu? Oi. Oi. Eu Tá, eu caí só tô da aula. recapitulando, O que tá? vocês Se estão por acaso... falando? Pronto. Eu tô só revisando o que foi que a gente já viu, se preocupe não. Qualquer coisa, vai para um local que esteja com a internet melhor, que talvez seja aí, tá? E se tiver alguma dúvida, pergunta no chat, qualquer coisa. Aí tinha travado. Aí eu saí da reunião e voltei, e aí voltou. Tá. E tinha Pois pronto, então. Pois então travado, fica tava aí. voltando. Não tem bom travado. Tá. Lembra de colocar no mudo Aí qualquer voltou. coisa, e na hora da pausa eu reviso se tiver alguma dúvida, tá? Vou colocar aqui no mudo. Sim, gente, vamos continuar. Então, na técnica do Pomodoro, você não pode mais pensar em nada que não seja na sua atividade, que é a tarefa de casa. Então, coloca lá o tempo, a gente já botou o aplicativo para você, a gente colocou hoje também na vida real. E hoje a gente vai falar com você um pouco sobre o mapa da tarefa. Quando é que acontece o mapa da tarefa, gente? Quando você senta a bunda na cadeira para começar a fazer sua tarefa de casa, porque vai ter uma hora que você vai ter que fazer isso. Então, pessoal, vamos logo ser ágeis, vamos logo ser mais rápidos e pensar de como é que você pode fazer para estar conseguindo encurtar esse tempo de estudo, não só pensando na tarefa de casa, não, mas pensando para não estudar para a prova, pensando nas próximas tarefas também, para que você fique mais rápido e tenha o superpoder do The Flash, né? Então, vamos lá. Pessoal, no mapa da tarefa, a gente vai ter aqui, eu vou falar rapidinho com você, que nós temos basicamente 2 tipos de tarefas de casa. Então, preste atenção. Ou a professora pede para você ler ou estudar, ou a professora pede para você fazer uma questão, não é? Página X, questão 1, 2 e 3, ou então no caderno, ou ela pede para você fazer alguma coisa. Pessoal, toda vida que você tiver que ler um texto, você vai utilizar uma das 2 técnicas que a gente vai ver aqui agora. Vou revisar, vou falar de novo. Toda vida que você tiver que ler um texto, você vai utilizar uma das 2 técnicas que a gente vai ver agora. E pode ser que você já saiba, né? Então, o professor de matemática passou uma tarefa, que é a página 73, questões 1, 2 e 3. Mas eu entendi muito bem na sala de aula, tio. Eu consegui fazer o Cornell, eu interpretei o que a professora falou, e ficou tudo show na sala de aula. A professora falou e eu consegui entender o que é que está acontecendo. Maravilha. Se você conseguir fazer sua tarefa de casa já sem voltar no texto, então tá ótimo. Agora, a professora falou um negócio na tarefa de casa para você fazer, e você ficou um pouco confuso, abriu aquela questão e não sabe, então é importante você voltar para fazer a técnica do recall, tá certo? Então, pessoal, olha aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou ensinar para você 2 técnicas. Gente, anota aí na sua folha. Você vai colocar isso aqui, ó, técnica do recall, e aí do lado você vai escrever o seguinte, que é a técnica do lembrar. Então, coloca aí também, gente, técnica do lembrar e técnica do recall é a mesma coisa, tá? Então, você pode colocar aí recall e entre parênteses, que é a técnica do lembrar. Nessa técnica do lembrar,
você vai aprender agora como é que ela funciona. Você concorda que de vez em quando a sua mãe pede para você fazer um resumo, de vez em quando ela pede para você estudar na véspera da prova, e a gente não gosta muito de fazer essas coisas, não é mesmo? Então, pessoal, agora eu vou estar falando com você como é que é essa técnica. Ela funciona quando você tiver que ler um texto. Então, eu peguei aqui um texto, né, que é o crescimento das cidades. Eu vou pegar esse texto, pessoal, e eu vou ler aqui com vocês segundo essa técnica, tudo bem? Então, todo textinho que você tiver, você já sabe que vai ter que utilizar essas técnicas. Então, eu vou colocar aqui para a gente ler, mas eu vou compartilhar uma outra tela com você, tá bom? Primeira técnica de hoje, técnica do recall e técnica do lembrar. Tio, na próxima aula, quando você começar a falar com a gente, perguntar o que foi que a gente viu na aula anterior, é para falar o quê? Técnica do lembrar. Que é o que a gente está vendo aqui agora. Ou seja, vai ser uma forma de você ler o texto um pouco diferente do que o que você fazia, entendeu? Você vai ler um texto de uma forma mais rápida, de uma forma que você já vai compreender e não precisa ficar voltando e relendo e fazendo aquele negócio todo como era antigamente, não. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Galera, aqui você tem um texto, tá? Que o nome é, o crescimento das cidades. Galera, o crescimento das cidades é o título do texto. Eu vou aqui no chat, eu quero ver todo mundo aí, viu? Você concorda comigo que você vai ter que passar os próximos 5 anos da sua vida lendo textos? Escreve aí sim ou não, gente, no chat. Que teve que ler esse ano, não teve que ler texto esse ano? Não teve que ler texto ano passado? Não vai ter que ler texto próximo ano? Vai ter que ler texto próximo ano. Tio, mas eu odeio ler texto. Mesmo que você odeie, você tem que fazer. Pergunta à sua mãe se ela pode parar de pagar os impostos. Se ela pode parar de pagar a luz, pagar a internet. Pergunta à sua mãe se ela pode parar ou seu pai no supermercado para comprar comida. Não, eu estou comprando comida, meu filho, esse ano aqui no supermercado, mas no próximo ano eu não vou mais querer comprar comida no supermercado, não, porque eu não gosto. A mãe pode falar isso, gente? A mãe não pode, não. Porque senão vai faltar comida. Então, existem algumas coisas, pessoal, na vida dos pais que eles têm que fazer mesmo que não gostem. Isso é natural, eles têm várias coisas que fazer mesmo que não gostem. Você só tem uma principal, que é o quê? Aprender, tá certo? Você tem a aprender, que é a sua principal. Então, você tem que ler textos, gente. Todos os alunos que você está vendo nessa sala aqui, todo mundo lê textos. Agora, qual é a diferença então, Guilherme? Que vai ter um aluno que vai compreender de primeira e vai ficar o dia todo na véspera da prova jogando, que são os alunos vencedores. E vão ter outros alunos que não vão entender muito bem um texto, aí que vai ter que ler de novo, aí a mãe fica estudando na véspera da prova, a mãe vai brigar, a nota não vai ser tão boa, e um bocado de coisa ruim acontece. Então, pessoal, só para você saber que a gente está aqui falando um pouco sobre isso, tá certo? Muito bem. Então, eu vou usar essa técnica com você agora. Como é que funciona a técnica do lembrar, gente? Olha que fácil. Você vai pegar o seu texto que você vai ter que ler, e aí você vai simplesmente ler o texto, você vai ler o texto, um parágrafo, por exemplo. Aí, olha que presta atenção. Aí você tampa o texto e você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de fazer. Você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. Vou colocar aqui para carregar. Você vai falar para você mesmo que você acabou de ler depois que você tampar a sua mão no texto. Tio, como é que a gente faz isso na vida real? Eu vou ler esse texto aqui para você e eu também vou tampar para você entender melhor como é que vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. O crescimento das cidades. Pessoal, quando a gente fala de o crescimento das cidades, é sinal de que existe uma cidade e que ela está se desenvolvendo, que ela está crescendo, né? Que ela está aumentando. Beleza, então sempre que você começar um texto, você olha para o título e você paquera aquele título. Você olha com calma para o título e fala assim, título, o que é que você quer falar com isso? Por quê? Porque todo texto, gente, todo texto vai ter a ver no começo com o título que está dando agora para você, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu vou começar aqui para você ter uma ideia, tá? Vamos recorrer aqui, ó. Tô começando aqui, tá certo? Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Econômico tem a ver com o dinheiro, né? E social tem a ver com a sociedade, com as pessoas que moram aqui no Brasil. Nas últimas décadas, para buscar explicações.
Após os anos 50, ou seja, 1950, nós estamos em 2020, no Brasil, ocorreu no Brasil um processo que ficou conhecido como modernização. Então ele está começando a dar uma palavra nova aqui para a gente, ó, modernização, que foi, né, uma nova etapa do desenvolvimento capitalista no país. Pronto, leu o parágrafo? Não acabei de ler o parágrafo, gente. Acabei de ler o parágrafo. Você vai fazer o quê, ó? No seu caso, você vai botar a mãozinha, né, no texto e você vai se perguntar: o que foi que eu acabei de ler nesse negócio aqui? Gente, se você não lembrar, concorda comigo que é como se você não tivesse lido? Se você não lembrar, você não vai conseguir fazer a tarefa. Se você não lembrar, você vai ter que revisar depois porque você não lembra agora. Se você não lembrar, você não consegue ler um texto e saber o que é que está escrito. Quando for ter que estudar ciências, história, geografia, você vai ter que ficar lendo cada vez mais. Por isso que a gente vai treinando, gente, igual no jogo, a gente vai evoluindo, tá certo? Então a gente começa com um parágrafo, depois vai evoluindo para mais parágrafos. Tranquilo. Então vamos lá. O crescimento das cidades. O que foi que eu acabei de ler? Aí eu vou refletir. Gente, eu li que no Brasil começou um movimento que era que desenvolveu, que era chamado de modernização, que desenvolveu o Brasil socialmente e economicamente, né? Ou seja, o Brasil ficou mais rico. Ah, Guilherme, mas aqui no texto não está dizendo que o Brasil ficou mais rico. Tá, não. Está dizendo desenvolvimento econômico. Mas, gente, eu sei que desenvolver economicamente é ficar mais rico. Então, eu tenho que pegar o texto e eu vou falando com as minhas próprias palavras o que é que eu estou entendendo desse texto. Lá na década de 50, quando os meus avós nasceram, mais ou menos, eles estavam começando a modernização. Mas no texto não está falando que foi na época dos meus avós. Mas os meus avós, eles são de 50, por exemplo, né? Não na vida real, mas os seus podem ser. Eles são lá de 1950. Então, pessoal, você vai conseguir lembrar, era a época dos meus avós, mas no texto não está escrito isso. Mas você só foi capaz de saber essa época porque você parou e tentou falar com as suas próprias palavras. Vamos agora para o segundo, gente. Vamos agora para o segundo. Mas o que significa tudo isso? Para você, o que é moderno? Essa palavra é entendida muitas vezes como sinônimo, né, que parece ser avançado ou recente. Mas estamos usando aqui a palavra modernização para designar, que é para falar sobre, né, as grandes modificações sociais e econômicas ocorridas no Brasil naquele período. Na produção industrial, olha aqui, ó, produção industrial das indústrias e agrícola, né, da agricultura, nos transportes e no crescimento das cidades. Então você vem aqui, tampa de novo e se pergunta o que foi que você acabou de ler, pequeno gafanhoto. E aí você vai ter que se virar. Vocês ouviram isso? Todo mundo ouviu, gente, isso? Sim. Acabou a nossa pausa. Sim. Acabou o tempo dos 15 minutos. Eu tenho uma pergunta. Não. Eu escrevi aí no chat, assim, espero que o tempo seja mais justo. Não tá, né? O sendo tempo tá sendo rápido, né? Muito bem. Sim, diz aí a pergunta, Jonas. Quem foi, pessoal, que eu queria perguntar? É eu, Alicia. Oi, Alicia, diz aí. Alicia. Sim, Alicia, diz aí. É o seguinte, mas você vai ter que ficar se perguntando. Mas a professora pediu que você ler um texto que você não leu. Aí você vai ter que ficar se perguntando, ficar parando cada parágrafo do texto? Se a professora pedir para você ler um texto, e aí você está perguntando se tem que ficar parando em cada parágrafo do texto, não é isso? Foi isso que você perguntou? Para poder... Sobre o que você leu. Pronto, sobre o que você leu. Gente, você tem que fazer isso, parar cada parágrafo, mas é só no começo. Depois, você pode ler, por exemplo, a página toda e tentar lembrar da página toda, entendeu? Quando você tiver do nível 30 da técnica do lembrar. Só que você vai começar pelo nível 1. Todo jogo a gente não começa pelo tutorial, não, gente.
Todo jogo Sim, aí depois a gente vai pro nível 1, aí a gente vai treinando e subindo de nível. aí vai e assim é a treinando vida, e né? subindo de nível. Perfeito. Então, quando você for estar na escola que utilizar essa técnica do... No nível 1 e esse Não, Isso. e mesmo, tipo, literalmente, mesmo que o tutorial seja chato, a gente vai ter que passar por ele em alguns jogos. Exatamente, mesmo que o tutorial seja chato, a gente vai ter que passar por ele em alguns jogos. Então, mas aí depois o jogo vai ficando mais divertido, né? E você vai ganhando mais habilidade e vai ficando mais rápido. Sofia, cuidado para não desligar meu microfone. Então, o que é que você pode estar fazendo? Você pode começar devagar, com uma matéria, 2, 3 matérias se você queira. Ah, Guilherme, eu vou querer usar essa técnica em história, geografia e ciências. Então, você pode começar devagar, gente, como se fosse um tutorial. Toda vida que você tiver que ler, você vai tampando os parágrafos e vai tentando melhorar. Galera, vai chegar um momento em que você vai ler muito mais rápido do que o que você lia, você vai entender muito mais do que o que você tinha entendido e vai conseguir acabar a tarefa mais fácil. Mas você tem que começar. Gente, tem que começar. Então, na próxima vez que você tiver que ler um texto, ajuda você mesmo a querer jogar mais. Ajuda você mesmo a não ouvir mais sua mãe mandando você estudar e se dedica. Porque, galera, se tem uma tarefa de matemática, quem você acha que acabaria a primeira tarefa de matemática? O professor ou você que não gosta muito de matemática? O professor ou um aluno qualquer que não gosta muito de matemática? O professor, O professor, galera, vai acabar muito mais ele gosta rápido. e ele já sabe. Porque ele já sabe. Então, se você já sabe como é que ler, é claro que você vai acabar muito mais rápido. Tio, mas eu detesto ler, eu não sei nem o que é que eu tô lendo, eu acho ruim isso aqui. Se você acha ruim, você vai ter que ler depois, gente. É só pensar um pouco. Então, se você estiver achando, ah, tio, mas eu não gosto de história, tudo bem. Mas se você Não souber adianta ler, tentar fugir. Que não você vai adianta, ter que ler alguma hora, não adianta. você vai ter que ler uma hora. E o Não problema é adianta que exatamente. E se você ler agora, gente, um pouquinho, melhor, você vai ler história e vai acabar mais rápido, porque você já sabe como é que faz. Tio, Oi. então para seu. Sofia, eu acho que você está desativando o som de todo mundo, tá? Cuidado, porque às vezes os alunos querem falar mesmo. Então, se tiver algum aluno que por acaso esteja atrapalhando, aí eu posso falar e eu desativo, pode ser? Por favor. Diz aí, quem quer falar? Tio, teve uma hora que você estava Obrigado. falando e o seu som foi bloqueado. Eu não entendi. Não, mas aí eu tirei, né? Foi coisa. Eu não. Eu vi que ele foi bloqueado e aí eu coloquei de novo. Tá. Deixa eu ver. Galera, então só para falar para vocês que a gente tá na pausa, né? Deixa eu falar um negocinho aqui legal. Durante essa semana, a gente vai fazer um cronograma de quando é que a gente vai jogar, beleza? Então, eu vou mandar para vocês, acho que vai ser tanto pelo WhatsApp como também pelo Discord, e a gente vai ter um horário da turma, tá bom? Eu tô gravando, gente. E vai ter um horário da turma. E aí, nesse horário, a gente se reúne para dar uma jogada. Oi. Só que eu não tenho o grupo. Eu só tenho o Discord. A gente vai colocar no Discord e também vai colocar para sua mãe pelo WhatsApp. Daniel, quer falar alguma coisa, Daniel? Eu criei uma sala, tio, lá do Discord. Quer dizer, lá do Among Us pra nós jogar. Show. Acabou o nosso tempo. Vai, Daniel, fala aí. A gente pode jogar tanque online? Não, aí vai ser um outro momento que a gente vai decidindo quais são os jogos. Mas a gente pode jogar outros jogos também, mas a gente vai decidir com a galera, entendeu? Mas vamos continuar aqui, porque o tempo acabou. Vocês ouviram o tempo acabando, gente? Então, vou colocar aqui os próximos 15 minutos, tá? Galera, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. O tempo tá rodando. E a gente vai voltar aqui para onde nós estávamos. Então, eu li aqui o segundo parágrafo, gente. Eu tampei o segundo parágrafo e agora eu vou ter que lembrar o que foi que eu acabei de ler, né? Eu já li o segundo parágrafo mesmo? Ah, li, não foi? Tá. Então, eu li o segundo parágrafo e eu vou aqui agora comentar o que a gente leu. Quem lembra ainda, gente? Você lembra o que a gente leu? Aqui está dizendo que muitas pessoas entendem moderno, né? Como sendo alguma coisa recente, como sendo alguma coisa agora.
Mas, na verdade, gente, não é isso. Você tá entendendo? Oi, eu já estou respondendo, Alice. Para ficar mais rápido, tá? Só para você saber. Porque senão a gente vai demorar demais se todos os alunos resolverem tentar interpretar. Isso você vai fazendo, gente, no seu dia a dia, lá no seu colégio, com todo o texto que você tiver. Então, vamos lá. Aqui está falando nesse texto sobre a palavra moderno, né? Que muita gente acha que é alguma coisa recente ou alguma coisa que é atual. Pode até ser, mas nesse texto não significa isso. Nesse texto está dizendo que a modernização, né, foi uma etapa que aconteceu no Brasil, que melhorou o desenvolvimento econômico e social. E ele diz também que melhorou em algumas áreas, né? Como, por exemplo, na agricultura, como, por exemplo, nas indústrias, no transporte e no crescimento das cidades. Então, eu ainda lembro de tudo que eu estava lendo, entendeu? Porque quando eu li concentrado, quando eu li, fez sentido para mim, e agora eu estou tentando interpretar o que foi que a gente viu. Então, vamos lá, gente. Agora, ó, eu falei sobre a palavra moderno, tá vendo, ó? Eu falei sobre as grandes modificações sociais e econômicas. Eu falei sobre a produção industrial, lembra? Ó? Agrícola, transportes, cidades e tudo mais. Eu falei a maioria das coisas que está nesse texto. Então tá ótimo. Vamos agora para o próximo, gente. Aqui você tem, ó, e tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo no país. Por quê? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir e ampliar seus lucros. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais que se localizaram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Gente, beleza. Eu li isso aqui e deveria tampar, né? Como é que é o nível 2, gente, da técnica do lembrar? Gente, o nível 2 é você ler o próximo parágrafo ainda e tampar os dois parágrafos, entendeu? Olha como vai ficando mais difícil depois e você percebe que vai ficando mais rápido. Porque se você... Oi? No videogame. Tipo no videogame, porque, tipo assim, tem um videogame de música, tipo, que é o Tiles Rock, que é um videogame de piano. Que você vai tocando, ele vai ficando muito mais rápido. Exatamente, mas ele começa devagar. Exatamente. Começa bem devagarzinho. Então, o que nós vamos fazer, gente, vai ser agora ler o segundo parágrafo aqui embaixo, né? E a gente vai tentar lembrar do primeiro e lembrar do segundo. Percebe que se você ler os dois mais rápidos, os dois, quer dizer, percebe que se você ler os dois de uma vez e tentar lembrar dos dois, não vai ficar mais rápido do que você ler de um por um? E se você ler 3 vezes e depois tampar os 3... Mas mais rápido vai ficar fácil, né? Tipo, vai ficando mais difícil, mas se você aprender, você vai lembrar. Exatamente, gente. Olha, vai ficando mais difícil, mas se você treinar, vai ficando mais rápido. Entendeu? É igual no jogo, gente. Então, vamos aqui, é igual você escrever, gente. Quando você começa a escrever, é muito difícil, mas depois você já escreve muito melhor. Então, galera, vamos lá. Criaram-se empresas estatais, como as de siderurgia, petroquímica, extração mineral, e construíram-se infraestrutura de transporte. Calma. Deixa eu terminar aqui, porque aí depois, na hora da pausa, a gente pode tirar alguma dúvida que por acaso tem, gente. Então, criaram-se empresas estatais, como as de siderurgia, que é de aço, né? Petroquímica, que é petróleo, extração mineral, que é a galera tirar mineral da terra, e construíram-se infraestrutura de transportes, como no caso, comunicações e energia. Tendo as rodovias, né, gente, que são aquelas ruas largas de um estado para o outro e tudo, como carro-chefe. O que é carro-chefe, gente? Carro-chefe é o mais visado, ou então o principal. Então, tipo assim, qual é o carro-chefe de uma pizzaria? Vender pizza, né? Qual é a principal coisa que tem na pizzaria? É a pizza. Ah, mas vende também refrigerante, vende suco, vende outras coisas. Mas o principal é a pizzaria. Se você chegar na escola, qual é o carro-chefe da escola? É da aula, né? Na pizzaria para comer pizza, não para tomar suco. Mas você pode também você só toma um refri ou um suco de acompanhamento da pizza. Exatamente. Então, o principal, gente, é o que eles chamam aqui de carro-chefe. O principal da escola é da aula. Ah, mas tem o recreio, tem os esportes, tem as gincanas, tem um bocado de coisa. Massa! Mas o principal é a aula. Então, ele está dizendo aqui, gente, que as rodovias foram o principal.
o território nacional foi sendo integrado, né? Foi se unindo, embora com muitas diferenças sociais e regionais. Organiza-se o mercado consumidor interno, né? Então as pessoas começam a comprar mais, com gente comprando mercadorias em mais lugares do país. Beleza. Então você vem aqui e você tampa. Aí eu vou tentar lembrar do que foi que deu no terceiro e que foi que deu no quarto. Gente, aqui tá dizendo, aí eu vou unir os dois, né, e colocar na minha cabeça de um modo que faz sentido. Então aqui falou o quê, gente? Que as empresas, elas começaram a ficar mais ricas, né, se desenvolver socialmente, economicamente. E que o Estado, gente, que são os governos e tudo mais, eles começaram a trazer muitas empresas multinacionais para cá, que são empresas muito, muito, muito ricas, né? E isso aconteceu por conta muito que desenvolveu o capitalismo no país. Aí no parágrafo de baixo, gente, estava falando que desenvolveu o quê? Que desenvolveu a siderurgia, que é o aço, desenvolveu a petroquímica, desenvolveu a comunicação, né, na televisão, essas coisas. Ah, Guilherme, mas aqui não está falando a palavra televisão. Gente, mas a comunicação, ela é a televisão muitas vezes, né? É o meio de comunicação. Então, foi trazido para cá também essas coisas. Então, você vai começando a pensar, as rodovias, elas foram ampliadas, né? As rodovias, elas puderam, as ruas, criaram estradas entre uma rua e outra. Oi. Falando nesse negócio, tipo assim, da gente aprender, aí falando, tipo assim, pronto, vou tapar esse, aí eu vou falar que aprendi, né? Pois é. Sabe quando a gente tá naquela fase bem alta do jogo que tá mó difícil, né? Pois é, imagina o texto gigantão que você vai ter que ler. Mas você tem que ler esse texto, não agora, mas daqui a 2 anos. Fácil. No próximo ano também. É isso que eu tô querendo dizer. Mas É muito engraçado a pessoa fazer isso. Se você não conseguir ler os textos agora, gente, que é no nível 5, quando for no próximo ano, que for o texto nível 15, você não vai conseguir ler. Como é que você vai enfrentar os monstros nível 15 se você não tá sabendo enfrentar os monstros agora do nível 5? Não tem como. Então a gente precisa disso. Então, pessoal, criaram-se mais ruas e mais caminhões, pessoal, puderam transportar produtos de um estado para o outro. Então, agora eu posso comprar muito melhor de São Paulo, posso comprar do Rio, e o Brasil vai se interligando. Então, os caminhões vão transportando os produtos. Mas, Guilherme, lá dentro do texto, não tem dizendo que os caminhões transportam produtos, não. Mas está dizendo que o Brasil foi se interligando e que criaram muitas estradas. As estradas, pessoal, servem para quê? Para a galera viajar, né? Mas também para os caminhões enviarem produtos de um lugar para o outro. Então, o seu supermercado que você olha aí na sua cidade vem de vários cantos do país inteiro, todos esses produtos para estar no seu supermercado. Quando a gente está falando aqui do desenvolvimento do Brasil, muitas cidades que não tinham no supermercado essas coisas, agora começaram a ter. Tá vendo que foi um nível um pouco mais difícil, gente? Quando a gente leu os dois e tentou interpretar os dois, vai chegar um dia que você vai pegar, vai ler o texto todo e vai interpretar tudo. E aí você está aumentando de nível, está aumentando de nível. Então a escola, gente, ela também é para melhorar de nível. A escola é para você estar pegando essa técnica e ir sempre evoluindo nessa técnica até você ser o The Flash dos estudos. Você lê uma vez praticamente e já entende o texto todo. E aí não precisa mais ficar voltando no texto e diversas outras coisas, tá certo? Gente, eu e a minha mãe, a gente está lendo uns livros de mistério. E aí, ultimamente, normalmente ela lê para mim antes de eu ir pro meu quarto me preparar para dormir. E aí eu fico, o que está acontecendo, mãe? Enquanto eu tô, tipo, dormindo, sentada. E antigamente, a minha mãe me contou uns dias atrás, que antigamente, quando eu comecei a escrever, eu ficava falando assim, é impossível, nunca vou conseguir escrever. Hoje eu sou canhota e hoje eu inventei meu próprio jeito de fazer um tipo de letra lá, porque eu não estava conseguindo fazer por causa do jeito. E agora não está mais fácil? Estava sendo. E hoje eu inventei o meu próprio jeito de fazer esse tipo de escrita. E hoje não fica mais fácil depois que você já treina? É muito mais fácil. Muito mais fácil, gente. Então, a escola, você não escapa da tarefa de casa. Você, muitas vezes, não vai escapar também da prova e outras coisas.
Mas, entretanto, todavia, quando você já faz a questão, já usa essas técnicas, vai melhorar muito para você. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. A minha voz, ela tá diferente do meu vídeo ou tá igual? Vocês estão vendo direitinho? Pra mim tá diferente. Está direitinho. Pra mim tá diferente. Sim. Se quando eu falo, a minha voz chega primeiro do que meu vídeo. Pra mim tá desse jeito. Tá diferente pra mim. Tá igual. Eu acho que é primeiro do que o vídeo. Pra mim tá igual. Tá, Guilherme. para algumas pessoas estão igual e para outras pessoas tá chegando um pouquinho depois. Tô Gente, chegando deixa eu 2 passar segundos aqui logo. atrasado. Tá, Pra mim a gente. tá diferente. Pois é, eu vou ter que resolver isso aí também. Pessoal, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora, porque eu vou falar de uma outra ferramentinha nossa, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Guilherme, Oi. é rapidinho isso aqui. A gente não entra nesse cursinho aqui pra aprender a ser o The Flash mesmo dos estudos? Isso. Pois eu acho que o tempo também se matriculou, porque ele está passando rápido demais. É isso que eu tô dizendo para vocês. Quando vocês começarem a aplicar as nossas técnicas, a gente vai pegar isso que é rápido demais, porque o tempo se matriculou, aí você vai pegar esse tempo que foi matriculado e botar nos seus estudos. Você vai ser amigo do tempo agora, entendeu? Antigamente você Aí era o tempo- inimigo do tempo. Aí os dois vai pra faculdade. Exatamente, já na faculdade. Gente, vamos lá, ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo para vocês, para eu passar para a próxima ferramenta, tá? É o seguinte, preste atenção. Essa foi a técnica do lembrar. Agora a gente vai para uma próxima técnica, que é a técnica do porquê. Então anota aí no seu caderninho, anota aí do lado, o nome chamado técnica do porquê. Técnica do porquê, anota aí, vai. A técnica do porquê. Gente, na técnica do porquê, a gente vai chamar também de técnica da interrogação elaborativa. Então, se por acaso você quiser anotar aí o nome da técnica oficial, que os cientistas usam e tudo mais, você pode anotar isso aí, ó. Interrogação elaborativa. O que é interrogação, gente? É uma pergunta, né? Quando você faz uma pergunta, é o ponto de interrogação, né? Ó, tá aqui do lado, ponto de interrogação. E o que é elaborativa, gente? É você elaborar, você criar uma pergunta, né? Então, técnica da interrogação elaborativa é você criar uma pergunta nova, tá certo? É você criar uma pergunta nova. Beleza, gente, show de bola. Então, agora, como é que a gente vai utilizar isso? A técnica do porquê, né? Lembra de colocar aí do lado também a técnica do porquê. Gente, olha como é que é fácil. Você vai ler um texto, e aí, enquanto você estiver lendo o texto, você agora vai ter que se perguntar por que que isso está acontecendo. Então, vamos lá. Gente, deixa eu falar aqui com você no chat, tá? Fala aí comigo e faz uma pergunta com o porquê. Por que você lembrou do texto que falava e o propósito do que ele foi criado? Não entendi muito bem a pergunta, não. Mas você já está fazendo a pergunta do porquê aqui, né? Gente, faça alguma pergunta aí no chat que comece com porquê. Por que é que o céu é azul? Por que é que o sol esquenta? Por que é que eu não posso dormir tarde quando minha mãe tem que ficar mandando? Por que tá tão quente? Por que é que tá tão quente? Por que Porque aqui em casa a luz tá muito doida. Não, gente, não é para usar as minhas perguntas, não. Você é para usar as suas perguntas. Vamos lá. Qualquer pergunta que tenha porquê, gente. Qualquer pergunta que tenha porquê. Eu tenho uma Por que eu tenho que pergunta fazer aí. prova? Porque a história é tão longa. Por que o tempo é tão Por injusto? que criaram o tempo é injusto? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, desde pequenininho a gente já é acostumado a falar esse porquê, né, gente? Não lembro de colocar no mudo, tá? A gente é acostumado a falar o porquê. Então, ó, gente, acabou o nosso tempo. Mas eu acho que eu vou continuar aqui, porque senão não vai dar tempo para acabar. Eu digo e repito, esse tempo está muito rápido. Ele deve ter passado nesse curso antes que a gente. Por que que chove, ó? Gente, por que é que chove? Porque o sol é quente, quando o sol entra em contato com a água evapora, né?
Aí a Também água porque se evaporada não vai lá pro chover, a gente não céu. vai ter água, a gente vai morrer desidratado. E Não, sem água também não tem energia. mas não, a pergunta é por que é que chove? A pergunta é por que é que chove. Então, tipo, chove porque o sol é quente e pega na água, né? Os raios do sol pegam na água. A água esquenta e evapora. Essa água que evapora vai lá para o céu. Só que lá é muito frio. Quando ele vai para a serra, não é frio? Então a água vira uma nuvem. Depois que a água vai para um outro local que é quente, a nuvem pega e derrama a água de volta. Então é por isso que fica chovendo. Porque é o sol que está esquentando a nuvem. Entendeu? Então, pessoal, a gente tem os porquês das coisas já na nossa cabeça. Tu sabe jogar porque eu treino Fortnite? Por que que os polar não comem os pinguins? É uma boa pergunta, né? Eu acho que eles comem, às vezes. Não sei. Porque eu tava em um jogo, Guilherme, é porque eu tava em um jogo de simulação de pinguim que eu já tinha baixado antes, que eu desinstalei faz um tempo. Aí eu tava jogando, tudo queria comer pinguim. Era baleia, era urso polar. Entendi. Pessoal, então deixa eu mostrar aqui a nossa próxima técnica, tá? Acho que eu não vou dar pausa agora não, gente, porque senão não vai dar tempo de acabar. Então vou correr aqui com vocês, tá? Verdade. Já que o tempo tá muito rápido, então já vou continuar logo aqui com vocês. Vamos lá, então. Na tela que vocês estão vendo, pessoal, você tem aí um outro texto, né? Que é o texto sobre as cidades, tá todo mundo, sobre a situação do campo. Tá todo mundo vendo aí a situação do campo? Tá, né? Sim, eu tô vendo aqui. Pronto. A situação do campo, gente, é a continuação do crescimento das cidades. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a situação no campo. Lembrando, toda vida que for começar a ler um texto, gente, toda vida, você lembra do título. Você para observar um pouco sobre o título. Para observar um pouco sobre o título. E o título está dizendo o que aqui, gente? A situação no campo. Ou seja, a gente já viu as cidades, que elas cresceram, que teve desenvolvimento, teve um bocado de coisa nas cidades. E a gente vai ver aqui agora como é que ficou o campo. O campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas, gente. Por que é que, aí usando a técnica do porquê, por que que o campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas? Porque teve o capitalismo no país, que você viu que desenvolveu de forma da tecnologia e tal, e tal, e tal, e tal. Então, por isso que o campo foi modernizado também, porque o campo está do lado da cidade, então se a cidade for modernizada, o campo também vai ser. O que é que isso quer dizer, gente? Que ele se privilegiou, né, apenas de um lado da modernização. Então, o campo, ele viu a modernização também. A sua face econômica aumentou o uso das máquinas agrícolas. Gente, por que que aumentou o uso de máquinas agrícolas? Por que é que teve que usar mais máquina para produzir mais alimento? Para ficar mais fácil, para facilitar a vida. Isso, porque se antigamente o cara tinha que ter 400 pessoas para ir... Se tinha que ter muita coisa, aí às vezes se machucava, tinha esses acidentes. Tinha acidente, aí o dono da terra tinha que pagar a galera Aí, e tal. né? Aí por isso que eles usam máquinas agora, para não ter muito desses acidentes. E para facilitar a vida. Para facilitar a vida. Então, uso de fertilizantes, que é para o alimento crescer mais rápido, também estava utilizando agrotóxico, irrigação e elevou a produtividade. Oi. Guilherme. Oi. Mas tem um porém nesse negócio das máquinas trabalharem para os homens e para as mulheres. Porque, diz aí. Porque com tantas máquinas, as pessoas ficam desempregadas. Aí não tem como ganhar dinheiro. Ah, garoto esperto. Vamos terminar de ler o texto, porque isso que você está falando já é o que está mais para o final. Então, olha aqui, gente. A gente fez uma pergunta do porquê das máquinas. O Alan, né, Alan? E o Alan estava falando sobre que, tipo, com as máquinas, a galera começou a perder emprego. Então, a gente vai continuar lendo aqui, porque isso vai estar aqui. Então, se perguntar na prova, gente, com as máquinas, aumentou ou diminuiu o emprego? Aí a gente já vai saber, gente, é claro que vai diminuir os empregos, porque a galera que trabalhava agora foi expulso. Então, a gente com a nossa cabeça, gente, pensando, a gente consegue entender o que é que está no texto. E a gente consegue chegar nessa conclusão que o Alan chegou. Mas só vai chegar nessa conclusão que ele chegou se você entender o texto, entendeu? Então, vamos lá, ó.
as tecnologias estão cada vez mais sofisticadas, né, mais modernas e tal. Um exemplo atual é da agricultura de precisão. Mas tudo isso beneficiou, sobretudo, a agricultura de exportação. O que é cultura de exportação, gente? É você vender os nossos produtos, né? Para fora do país, eu acho. Para fora do país, exatamente. Então, por que é que beneficiou a cultura de exportação, gente? Porque se agora eu estou com máquinas para produzir muito mais, se eu estou com fertilizante para ter muito mais alimento, fica mais fácil. Então eu vou mandar isso aí para fora do Brasil e ganhar em dólar, não? Não é melhor? O dólar vale muito mais que o dinheiro normal. Mas aqui não está dizendo que ele vai ganhar em dólar, não. Mas eu sei que se ele pode ganhar em qualquer moeda. Não, eu sei, mas se ele vender para os Estados Unidos, ele pode sim ganhar em dólar, entendeu? Verdade. Então, se eu pensar, gente, que eu posso ganhar em dólar e é por isso que eu quero tirar o alimento daqui para exportar, o texto começa a fazer mais sentido, entendeu? Oi. Oi. Por que as pessoas vão perder o emprego se vão precisar de pessoas para dirigir as máquinas? Boa pergunta. Gente... Mas vai precisar de bem menos pessoas. Vai precisar de bem menos pessoas, exatamente. Você pode ter uma máquina fazendo o trabalho de 400 pessoas. Você vai precisar de 1, 2, 3 pessoas para operar a máquina também, né? Você vai continuar com alguns empregos. Mas muitas pessoas, elas vão sair dos seus empregos, entendeu? Então, na hora da colheita, em vez de ter 200 pessoas colhendo lá, dia e noite, ele bota lá as máquinas e tem só 1, 2, 3 pessoas para ali ajudar na máquina, entendeu? É verdade, porque não precisa de muita gente como antigamente precisava. Para pilotar essas máquinas, realmente precisa de 1, 2, 3. Exatamente. Só para pilotar mesmo. Então, bora continuar. Professor. Oi. Professor. Oi. Que com 400 pessoas dia e noite lá ia demorar mais do que uma, duas, quatro pessoas na máquina. É mais ou menos isso. Por isso que eles preferiram as máquinas, né? Mas, gente, olha o que foi que aconteceu. Lembra de botar no mudo, tá? Por favor. Pronto. Gente, então, com a mecanização, ó, que é com a mecânica, né, com os robôs e tudo mais, muitos assalariados perderam emprego, gente. Por que é que muitos assalariados perderam emprego? O Alan falou já pra gente, né? A gente chegou... Eu posso falar porque eu acho que é? Pode. Porque, como agora as máquinas fazem a maior parte do trabalho, eles não precisam de muitos trabalhadores. Por isso, muitos foram demitidos. Tá vendo, gente? Se você pensar desse jeito, buscando os porquês, você aprende muito mais. E a mãe fala, meu filho, faz resumos. E aí, muitas vezes, gente, o resumo é pior do que você fazer só isso aqui. Você ler buscando os porquês, ou ler com os recall, ou com o recall, é melhor do que você fazer um resumo. Então, o estudo, ele fica mais rápido, o estudo fica mais fluido, tá certo? A concentração de terra na mão de poucos proprietários, que já era grande, aumentou ainda mais. Então, existiam muitas terras, gente, em poucas pessoas. Então, poucas pessoas tinham muitas terras, tá certo? Poucas pessoas tinham muitas terras, eram muito ricos. Isso aí já acontecia. Aí tu acha, gente, que aumentou essa diferença ou diminuiu? Essas pessoas que eram ricas ficaram mais ricas ainda ou não? Ficaram mais ricas. Ficaram mais ricas. Por causa das máquinas, que elas aumentaram mais a produtividade. Ou seja, o dinheiro também aumentar. Gente, e quem é que vai... E também não precisava pagar os trabalhadores. Exatamente. E quem é que pode... E, gente, quem é que pode comprar, gente, E a estratégia do recal? Hã? E a estratégia do recal? O que é que tem? A gente não viu só do lembrar e do porquê? Agora do porquê. Foi, a gente viu a técnica do lembrar, que é colocar a mãozinha e tentar lembrar o que foi que você viu. E essa agora é a técnica do porquê, que a gente faz as perguntas dos porquês. Então, o recall, você não faz as perguntas do porquê, não. No recall, você tampa o texto e você fala com as suas próprias palavras o que foi que você acabou de ler. Então, por exemplo, década de 50, 1950, era quando meus avós estavam... a idade que tem meu avô. Aí você vai lembrar disso aí, porque era uma coisa que tinha no texto.
Mas aqui quer saber por que que foi 1950. Aí você nem sabe, nem eu sei por que que foi 1950. Talvez porque talvez eu saiba, né? Porque eu estudei história. Mas estava a Guerra Fria, estava os Estados Unidos contra o socialismo, os Estados Unidos estava mais forte, a gente foi influenciado pelos Estados Unidos. Nessa época de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, tem um porquê também, mas era um pouco mais difícil. Então, são duas técnicas diferentes. A primeira, pessoal, você lê o texto, você tampa o texto com a mão e você se pergunta, o que foi que eu acabei de ler? O que era que estava escrito aqui nesse texto? No texto estava escrito isso, isso e isso, tudo bem. Na outra técnica, a gente quer saber o porquê das coisas. Então, por exemplo, se eu tampasse aqui o texto, eu ia falar o seguinte, gente, tinha alguns produtores de terra que tinha muitas terras, e aí com as máquinas criaram ainda mais terras, tiveram ainda mais terras, entendeu? Foi isso que eu acabei de ler. Mas utilizando a técnica do porquê é um pouco diferente. É tipo, por que que essa galera ficou ainda maior? Gente, porque quem é que tem capacidade de comprar as máquinas, gente? É só quem tem muito dinheiro, né? E aí as máquinas são muito caras. E as máquinas... parte do trabalho, ele vai lucrando mais e mais. Isso, ainda, e eu... Pronto, então o que é que ele fala aqui, ó? Pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. Por que que a galera foi expulsa das terras? Porque ele pode ter usado dinheiro para comprar novas terras, para plantar mais ainda. Não, ó, pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. A galera que tinha muito dinheiro, que tinha muita terra, começou a ter mais terra ainda e não teve espaço para os pequenos agricultores. Pessoal, para a gente finalizar aqui o dia de hoje, eu quero passar mais duas ferramentazinhas aqui para vocês, que são mais fáceis, tá? Mas a gente vai recapitular um pouco no próximo dia, que é o resumo com as próprias palavras. Então, gente, você não faz resumo de vez em quando? A mãe manda você fazer um resumo, acontece alguma coisa? O que é mais rápido? Você fazer um resumo, copia, cola, então você vai aqui, faz um resumo, aí olha, aí volta no resumo, aí olha, aí volta no resumo, aí olha, aí volta no resumo, aí olha. Ou é mais fácil você já aprender aquele conteúdo, entender o que é que o professor está falando, e aí, enquanto você está fazendo o resumo, você só usa as suas próprias palavras. O que é que você acha que é mais rápido? Fazer um resumo com as próprias palavras ou ficar copiando e colando? Com as próprias palavras. Fazer com as próprias palavras é bem mais rápido, galera. Acabei de escrever aqui no chat. Deixa eu ver o que eu escrevi rapidinho. Eu escrevi que o tempo está mais rápido que essa velocidade da luz. A velocidade da luz é muito rápida. Pois é, gente. Então, o Luca tá falando. Ô, Luca! Que você aqui, Luca? Então, como o Luca tá falando aí, gente, é fazer com as próprias palavras, tá bom? E uma última coisa aqui de hoje é você fazer a tarefa, gente, sem voltar no texto. Ou seja, quando você faz uma tarefa de casa, gente, pelo amor de Deus, não volta no texto e fica olhando e copiando, não. Como é que normalmente você poderia fazer antes de conhecer a gente? A professora falou o seguinte: gente, tem tarefa, página 120, questão 1, 2 e 3. Aí o que você vai fazer? Você ia até a página 120, aí olhava a questão, aí voltava, né, algumas folhas, aí ficava procurando a resposta. Achou a resposta? Aí você ia até a 120, copiava e colava, não era assim, gente? Agora não pode mais ser assim, pessoal. Você já tem que ter aprendido aquele conhecimento, porque se você copiar e colar, você vai ter que estudar na véspera da prova, vai ter que estudar depois, entendeu? E é exatamente isso que a gente está aqui lutando para que não aconteça. Gente, então esses eram conteúdos de hoje, tá? Vocês podem olhar as suas apostilas, e nós vimos sobre o passo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Os resumos, galera, com a própria palavra. Guilherme, como assim fazer resumo com as próprias palavras? Gente, se eu fosse fazer um resumo para vocês do que eu li sobre o crescimento da cidade. Sim. Oi. É o seguinte. Eu só volto no texto, que eu quase não volto no texto, sério. Eu só volto no texto quando pede assim. Volte no texto e pegue e volte no... Quando pede voltar no texto aí não pedi para voltar para grifar alguma coisa, né?
celular, essas Aí coisas se, assim. aí se não pede para voltar, então você não volta, né? Muito bem, gente. Então é mais ou menos isso. Pessoal, então hoje a gente viu isso. Então, gente, como é que eu faço um resumo com as próprias palavras? No caso do crescimento das cidades, eu iria falar o seguinte: gente, aconteceu no Brasil, em 1950, um movimento que foi da modernização, onde o Brasil começou a ficar mais rico, o governo investiu em estatais, que são empresas do governo. A gente começou a construir mais ruas, construir mais meios de transporte, melhorou a comunicação. O Brasil começou a comprar mais de outras cidades, né? Cada cidade, cada estado começou a comprar mais de outro estado. Ah, Guilherme, mas no texto não tem dizendo que um estado comprou de outros estados. Mas, gente, no texto está falando que o Brasil começou a melhorar o seu mercado interno, ó. Tá vendo aqui, ó? Mercado, organiza-se o mercado consumidor interno. O que é o mercado consumidor interno? É o brasileiro comprando de brasileiro. É um estado comprando de outro estado. Então, eu posso falar no meu resumo que os estados começaram a comprar produtos de outros estados. Ou seja, não está no texto, mas quando eu for fazer o meu resumo, eu vou escrever com as minhas próprias palavras, porque eu já sei o que é que está acontecendo. Agora, se você pega o seu resumo para você fazer com as suas próprias palavras, e você não sabe mais o que é que você tem que escrever, gente, você está no nível 2, ou nível 1 da sua aprendizagem, e aí a tarefa de casa está no nível 10, coisa que você não está conseguindo fazer nenhum resumo. Então não pode, tá bom? Gente, só para fechar aqui o dia de hoje, acho que é bem a quinta vez que eu faço isso, mas lembrando do seu Google Classroom, tá? No seu Google Classroom, a gente passou lá uma atividade para você, que é a atividadezinha do Recall. Então é super simples, é só você pegar qualquer texto que você queira ler e você vai tampando e vai falando para você mesmo que você acabou de ler, tá certo? Era isso, gente. Eu vou parando aqui o texto, vou parando aqui a gravação.